Shalom, shalom a todos. Nós vamos começar uma live aqui, rapidona, uma live de última hora, onde nós vamos estar falando sobre Yom Kippur. E às 18 horas de hoje começou Yom Kippur. Amém? E o que é o Yom Kippur? É o dia do arrependimento. Amém? Israel tem o costume de cultuar, né, de obedecer esse dia, e nesse dia, das 6 horas, nossa, agora das 18 desse domingo até as 18 de segunda, conta-se o Yom Kippur, onde os judeus entram em jejum e entram na presença de Deus para se arrepender dos seus pecados. E talvez você venha perguntar assim, mas apóstolo, por que se fala tanto do Yom Kippur? Por que está se falando tanto de Israel? Porque Israel é o relógio de Deus. Israel é o relógio de Deus. Deus tem Israel como a nação escolhida e tudo o que vai acontecer está firmado em Israel. Todas as profecias, elas estão baseadas em Israel. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo um dia ele falou para aquela mulher samaritana, ele disse assim, porque a salvação vem dos judeus, né? Então Deus escolheu o povo judeu. E veja só, e por que nós temos que dar tanto valor e falar tanto sobre Yom Kippur, né? Nós vamos falar sobre isso agora, né? Porque nós estamos nos últimos tempos em que nós vamos viver as últimas coisas, as profecias de Apocalipse vão se cumprir nos próximos anos, e por isso nós temos que dar uma ênfase muito grande ao arrependimento. É um tempo de nós mudarmos, de nós estarmos mudando, né? Nós temos que mudar, nós temos que colocar a nossa vida nos eixos, né? Uma ocasião, um profeta chegou e disse para um rei, coloca a tua casa em ordem, porque viverás e não morrerás. E nós estamos num tempo tão importante que eu posso dizer assim a todos vocês, coloca a tua casa em ordem, porque é pouco tempo que nos resta para nos encontrarmos com Deus. Amém? E a palavra de Deus diz que um profeta falou assim, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Então nós estamos num momento em que nós temos que nos preparar para nos encontrarmos com Deus. Mas eu quero que você se inscreva no meu canal do YouTube, AP Paulo Roberto Diel, se inscreva no Instagram, PR Diel, e esteja nos acompanhando, porque nós sempre estamos falando agora dessas coisas da última hora. Mas olha só, o apóstolo Paulo, em Atos 3,19, ele disse assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu retenha até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Esta palavra profética do apóstolo Paulo é a palavra mais importante que nós temos que levar em consideração nesses dias. Nos dias que nós estamos vivendo, você tem que ter essa palavra no seu coração. A igreja tem que colocar essa palavra no seu coração. E o apóstolo Paulo aqui está falando na vinda do Senhor. E está falando que os céus vão reter a Jesus Cristo até que todas as coisas sejam restauradas. Eu tenho falado assim, vamos dizer, um pavor por parte da igreja que não tem fundamento bíblico, desde que nós estejamos na presença do Senhor. A igreja não precisa temer a última hora, porque nós estaremos debaixo das asas do Senhor, protegidos pelo Senhor. A Bíblia diz que todos verão a diferença de quem serve e quem não serve a Deus nesses dias.
E quando vierem essas coisas, quando as trombetas do Apocalipse forem tocadas, né? E os cavalos, né, que vão vir todas as devastações do juízo do terrível dia do Senhor sobre a terra, mas todos aqueles que estiverem na presença do Senhor, nós só veremos com os nossos olhos. Mas veja só, vamos voltar ao texto de Paulo. Paulo fala para nós nos arrependermos. Nós estamos num tempo de arrependimento, irmãos. Nós estamos num tempo em que a igreja precisa falar de arrependimento. Os líderes têm que falar de arrependimento. Os evangelistas, os profetas, os pastores, os mestres, os apóstolos têm que estar falando de arrependimento para que nós venhamos nos consertar diante de Deus, para que estejamos limpando, colocando a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem, para que o Senhor não nos pegue de surpresa. Veja só, irmãos, a palavra de Deus diz, Paulo fala de arrependei-vos e convertei-vos. Veja só, Paulo está falando que a igreja precisa se converter, e essa palavra é profética. Quando Paulo escreveu essa palavra, ele escreveu para que nós estivéssemos lendo, porque nós que estamos esperando a vinda do Senhor. E ele, o que ele está falando aqui? Ele está dizendo para nós arrependermos, nos convertermos para ser cancelados os nossos pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quando nós pecamos, a Bíblia diz que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, que intercede ao Pai. Então, não existe algo automático de você ficar pecando e não precisar pedir perdão para Deus. Nós temos que pedir perdão para Deus. Deus criou a ceia do Senhor e o apóstolo Paulo ensinou que na ceia examine-se o homem a si mesmo para que não tome a ceia em pecado. Então, nós somos constantemente ensinados a nos arrepender para estarmos na presença do Senhor. E o apóstolo Paulo diz assim, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós nos convertemos, deixamos de fazer certas coisas erradas, vem um refrigério sobre nós. Nós sentimos uma paz, um refrigério no nosso espírito. E aí diz assim, e quando a igreja atingir essa presença do Senhor, quando a igreja toda se arrepender, se converter, estiver se colocando na presença do Senhor, virá esse tempo de refrigério. E aí Jesus Cristo voltará. Agora veja o que diz o versículo 21. O qual é necessário que o céu retenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, irmãos, Deus vai precisar reter Jesus Cristo até que todas as coisas sejam restauradas. Deus precisa de restaurar a igreja. E nós precisamos falar, então, qual é a chave? A chave é o arrependimento. E nós nos convertermos. Converter significa deixar de fazer determinadas coisas erradas para fazer as coisas certas. Então, veja só, irmãos, vamos falar um pouco sobre o terrível dia do Senhor, né? E assim nós vamos nos consolidando naquilo que nós temos que ter entendimento sobre o terrível dia do Senhor. Sofonias, no profeta Sofonias, no versículo 1,14, diz assim, está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até um homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, é dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de debate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida,
porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então, quando nós vemos esse texto, quando nós vemos o que a Bíblia fala sobre o terrível dia do Senhor, nós passamos a entender o tanto que é necessário que nós nos aproximemos de Deus, que nós nos arrependamos, né? E eu vou ler o texto do profeta Malaquias. Veja só, irmãos, muitos, vamos dizer assim, nós temos que olhar as profecias de Daniel para ver tudo que o Senhor vai fazer na terra. Daniel foi o profeta que falou com clareza todas as fases de que nós vamos viver, as coisas que nós vamos observar nos últimos dias. Mas o profeta Malaquias, ele fixou um tempo exato através da observação dos céus, porque o Senhor fez os céus, a lua e as estrelas, o sol, para os sinais e para marcar o tempo. E nós vamos ver em Malaquias 4:1, Malaquias fala sobre o terrível dia do Senhor também. E veja só o que Malaquias diz: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, ou seja, queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, nesse texto, o profeta Malaquias fala que antes do terrível dia do Senhor, o Senhor enviaria mais uma vez a unção de Elias sobre a terra. Amém? E, então, a Bíblia fala do profeta Elias, mas você entenda isso como a unção de Elias viria sobre a terra. Tem um texto que diz assim: eu enviarei um novo Elias. Mas esta unção, como você vê aqui no versículo 6, que diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, é uma unção que se derrama sobre toda a terra, é a unção de Elias. E essa unção foi derramada no dia 12 de novembro de 2019. Nós estávamos numa escola profética e houve um sinal de Deus que não há como se negar, e todos que estavam lá viram esse sinal, porque houve um sinal nas horas, e Deus confirmou depois do sinal. Naquele domingo, ele fez com que o Evo Morales, que era o presidente da Bolívia, ele renunciou ao seu cargo. Mas isso é algo que, quando você estiver participando da escola profética Líderes para o Avivamento, que haverá na Missão Fogo do Avivamento, você vai ter detalhes sobre como nós conseguimos, e você vai saber e ver testemunhos de que realmente veio realmente a unção de Elias. E nós estamos vivendo essa unção, inclusive. Mas veja só, então, o profeta Malaquias, ele fala sobre isso. Agora eu vou falar de um outro profeta, que é o profeta Joel. O profeta Joel, ele marca o período em que acontecerá o terrível dia do Senhor. Ele marca através de sinais celestiais. Então,
se você pegar o que Malaquias fala, e se você pegar o que Joel fala, você consegue identificar claramente que nós estamos efetivamente próximos ao terrível dia do Senhor. E veja só, o que diz Joel no versículo 2, 28 em diante, diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, né? E os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios nos céus e na terra, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o terrível dia do Senhor. Veja só, vamos dar um stop aqui para explicar. Então, Joel fala que de dois eventos, onde ele vai depois explicar como que Deus vai mostrar no céu que estão próximos esses dois eventos. O primeiro evento, que está no versículo 28, que é o derramar do Espírito, o avivamento da grande colheita, que eu chamo de avivamento da grande colheita. E que o profeta Joel fala do derramar do Espírito sobre toda a carne. Imagine você, Deus derramando o seu Espírito sobre toda a carne. Qual o nível desse avivamento? Nós tivemos visões de todos os estádios, esses estádios que foram feitos para a Copa do Mundo, todos eles cheios de cristãos, adorando a Deus, milagres acontecendo, as igrejas todas juntas, porque não haverá espaço nos templos para acomodar o tanto de pessoas que vão se render a Cristo, quando vai acontecer aquilo que a palavra de Deus diz, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Uma colheita como nunca jamais aconteceu. E aí, o que diz aqui? Que o sinal que vai marcar o início dessa época é o sol escurecer, ou seja, eclipse, e a lua se tornar uma cor ensanguentada, que foram as luas de sangue que aconteceu. E aí diz assim: antes que venha o terrível dia do Senhor. Pronto. Então, nós podemos agora olhar com segurança que um profeta falou que haveria eclipses e luas de sangue num período anterior ao avivamento da grande colheita, ao derramar do Espírito, e num período anterior ao terrível dia do Senhor. Vocês verem que ele coloca, em primeiro lugar, vai acontecer o avivamento, e depois o terrível dia do Senhor. Então, Deus vai fazer com que uma grande multidão em toda a terra se renda ao Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Agora veja só. E aí, agora eu quero te falar de quando aconteceu a profecia de Joel, porque aí nós vamos marcar o tempo. Aí nós vamos saber quando que vai começar o avivamento. Aí nós vamos saber quando que aproximadamente vai começar o terrível dia do Senhor. E nós sabemos que a Bíblia diz que quando os fundamentos do céu começarem a cair, no meio do terrível dia do Senhor, que a igreja vai mediante o toque do anjo que vai tocar a trombeta, nós vamos de encontro ao Senhor nos céus. Agora veja só, no dia 15 de abril de 2014, aconteceu na Páscoa, na data da Páscoa, aconteceu a primeira lua de sangue. No dia 8 de outubro de 2014, numa festa dos tabernáculos, aconteceu a outra lua de sangue. Olha só que coisa tremenda. No meio dessas luas de sangue, porque o profeta Joel falou no sol escurecer e em luas de sangue. Então aconteceu a primeira em 8 de outubro de 2014, a segunda em 4 de abril de 2015, e aí aconteceu o seguinte: no dia 20 de março de 2015, o sol ficou totalmente escuro. Então aconteceu o sol se escurecer.
Agora vamos ver, será que isso foi coincidência? Duas luas de sangue, uma na Páscoa, outra na festa do tabernáculo? Não. É a confirmação de Deus da profecia de Joel. Agora, veja só, aí no dia 4 de 2015, 4 de abril de 2015, na Páscoa, numa outra Páscoa, acontece outra lua de sangue. No dia 28 de abril, 28 de setembro de 2015, numa festa dos tabernáculos, acontece a quarta lua de sangue. Então, nesse período aconteceram 4 luas de sangue, só que 2 na Páscoa e 2 na festa dos tabernáculos. Será que isso não foi o sinal de Joel? Evidentemente que foi. Como Joel falou que antes que venha aconteceria essas luas de sangue, Deus nos mostrou que esse antes que venha é um período de 7 anos, contados da última lua de sangue, que foi no dia 28 de setembro de 2015. Contando, isso vai dar 28 de setembro de 2022, encerra 7 anos. Nesses 7 anos, é o período que Deus chamou do antes que venha o terrível dia do Senhor, que o profeta Joel falou. E o que Deus preparou com isso? Aí nós perguntamos ao Senhor sobre o avivamento. E Deus nos deu uma visão, numa escola profética, da igreja com candeias na mão, candeias são lamparinas, né? E essas lamparinas se acendiam, elas estavam acesas, e Deus mostrou uma data, e a data que ele mostrou que isso aconteceria, o começo, as lamparinas acesas representam o início do avivamento, e o Senhor mostrou a data do dia 29 de setembro de 2020. E que dia é o 29 de setembro de 2020? É o primeiro dia após o Yom Kippur agora, que nós estamos vivendo hoje, nesse momento. Esse Yom Kippur começou às 18 horas agora, do domingo, né, do domingo do dia 27, e vai até às 18 horas da manhã da segunda-feira do dia 28. E Deus mostrou as candeias acesas no dia 29. Então, olha que como Deus é tremendo. Então, ele nos mostrou, então, o cumprimento do começo do derramar do Espírito de Deus vai começar agora, a partir do dia 29. Apóstolo, como que vai ser isso? Vai ser um derramar de Deus. Um derramar de Deus. Há uns dias atrás, na outra live, eu narrei que eu tive um sonho e Deus mostrava remédios, que ele ia, muitos remédios, 21 remédios, que eram remédios para curar a igreja da religiosidade, para curar a igreja da falta de misericórdia para com os pobres, as viúvas, os órfãos, para curar a igreja da competição denominacional, para curar a igreja da idolatria, né, denominacional, para curar a igreja da sua falta de amor pelas almas, e tantas coisas que nós precisamos de cura. E eu tive esse sonho, né, e Deus mostrou claramente, e isso tudo se juntou com esse dia de Yom Kippur. Por isso que eu resolvi fazer essa live, que eu estou chamando da live de Yom Kippur. Agora veja só, então nós teremos deste ano judaico que começou no dia 18, que é o ano 5.781, né? Nós temos agora, depois desse Yom Kippur, o começo de uma fase em que Deus começa a curar a igreja e derramar o seu espírito. Apóstolo, como que eu posso ser tocado por esse avivamento? Eu estou te falando, é o arrependimento. Nós temos que nos examinar como igreja. Nós temos que fazer como Davi, pedir para que o Senhor mostre
os caminhos maus que há no nosso coração, como que nós nos comportamos com nossa esposa, com nossos filhos, como que as esposas se comportam com os maridos, com os filhos, como que os filhos estão se comportando com seus pais, porque vocês viram que antes eu mencionei que o Senhor iria derramar o espírito de Elias para que os pais se convertessem aos filhos e os filhos aos pais. E isso inclui pais espirituais a filhos espirituais. As ovelhas se converter aos seus pastores, honrar seus pastores, se ajuntar com seus pastores, deixar de ficar falando pelas costas dos seus pastores, criticando, mas se ajuntando, apenas orando a Deus naquilo que acham que o pastor precisa mudar. Então, nós temos que, Deus quer converter o coração dos pais aos filhos, e ele derramou o espírito de Elias sobre a terra. E ele quer curar a família. E Deus quer curar a igreja como uma família, porque a igreja é uma família. Existem os pais espirituais e os filhos espirituais, assim como existem os pais apostólicos também, que são pais da igreja, que orientam a igreja. Então veja só, então nós estamos nesse período de que Deus quer que nós nos arrependamos. A chave é o arrependimento. Eu vou falar uma figura para você entender algo que muitas vezes nós não entendemos, se torna difícil de entender. Essa live não será longa. Mais uma vez eu quero te desafiar a você se inscrever, né, no YouTube e assistir lives que eu fiz lá, do Alinhamento 2020, estamos na última hora, tem inclusive duas filmagens de ministrações que foram feitas no Mato Grosso há anos atrás, em 2015, onde vocês vão ver pessoas que foram arrebatadas e viram o que vai acontecer no terrível dia do Senhor, e elas narram apavoradas. É bom você ver, para você ter entendimento disso. Todos terem entendimento. Então, agora veja só. Então, quando Deus mandou Neemias restaurar os muros de Israel, Deus, na verdade, pediu para que Neemias fosse restaurar a proteção de Deus, o cuidado de Deus que havia se afastado de Israel, por causa dos pecados. E veja só, irmãos, o que aconteceu. Neemias, ele vai até os muros de Israel, e Neemias, ele chega e ele começa a consertar os muros e a pedir perdão pelos pecados de Israel. Então, o pecado faz com que a proteção, os muros da proteção de Deus sobre as nossas vidas sejam quebrados. Hajam brechas para que o inimigo possa entrar. Israel pecou e os muros ficaram quebrados. E aí o inimigo conseguiu invadir Israel, invadir Jerusalém e dominar. Israel entrou na escravidão por causa do pecado. O pecado abre as brechas nos muros de proteção de Deus sobre a nossa vida. E então qual é aí vai Neemias lá, e Deus manda ele pedir perdão pelos pecados cometidos por Israel, pelos pecados do passado de Israel, dos antepassados, por todos os pecados. E aí Neemias, ele pede perdão e fecha os muros são consertados. Vocês viram que o inimigo tenta impedir que o muro seja consertado. Assim é na nossa vida e na igreja. Assim é na nossa família. Você tem até o dia de amanhã, às 18 horas, para você se ajoelhar e pedir perdão pelos pecados dos seus antepassados, dos antepassados da parte de pai e de mãe. Então, por exemplo, a minha família é a família de El, é uma família de judeus alemães. A família da minha esposa é uma família Mendonça, que também são judeus, né, de descendentes de judeus, porém descendentes de espanhóis.
né? E de portugueses também, que depois vieram para Portugal. Então, eu e ela temos que pedir perdão pelos pecados dos antepassados dos Mendonça e dos Diel, nesse Yom Kippur. E como nós conhecemos as nossas famílias, nós sabemos muito bem o que aconteceu em cada família. Então, nós vamos nos ajoelhar e pedir ao Senhor que Ele restaure o muro da proteção dele sobre as nossas vidas. Que ele lance novos decretos e que seja cancelado, que seja fechadas as brechas que haviam para que o inimigo pudesse entrar e atacar as nossas vidas. Vocês estão entendendo? Então, olha a importância que é o pedido de perdão. Nós estamos num tempo, irmãos, que o assunto que se deveria falar deveria ser aquele que eu falei, que eu mencionei, do apóstolo Paulo, de Atos 3,19, e eu não quero ser prolixo, mas eu vou repetir de novo, porque a psicologia fala que tem que ouvir 21 vezes uma coisa para fazer parte, né, do nosso espírito, que a gente entra no inconsciente já. Paulo, falando da volta do Senhor, ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. A fim de que, então esse arrependimento, daí diz assim ele, a fim de que da presença do Senhor, esse arrependimento vai restaurar a presença do Senhor sobre a igreja e sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Esse arrependimento, essa conversão. Então, aí diz assim: e envie ele a Cristo, o que já vos foi designado Jesus. Nós estamos esperando Cristo. A igreja está esperando a Jesus Cristo. Aí, mas diz aqui, ao qual é necessário que o céu retenha até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, Jesus Cristo não voltará enquanto não forem restauradas todas as coisas. Por isso que Deus começou um alinhamento na terra, e essa pandemia que veio, Deus vem no meio dessa pandemia e começa a mudar a humanidade. Mudar, sim. Nós estamos vendo a misericórdia, as pessoas tendo misericórdia, uns tentando ajudar os outros, as pessoas se voltando para Deus, um monte de coisas acontecendo. A Polônia elegeu um presidente da direita e as pessoas todas foram na capital, nas ruas, encheram as ruas cantando aleluia. E esse homem é um homem cristão. E agora a Polônia quer colocar Jesus Cristo como presidente espiritual da Polônia. Se fala, em toda a Polônia se fala isso. O que é isso? É um avivamento começando. É Deus trazendo discernimento às pessoas de ver tudo o que foi feito errado. Olha o que foi feito errado na nossa nação, no país. Vivemos dias de negritude, de trevas no passado. Só agora nós estamos enxergando, depois que Deus colocou um Ciro, um homem que ele escolheu e que coloca Deus acima de todos na nação. E nós começamos, e esse homem usa um versículo: conhecereis a verdade vos libertará. A nação toda estava em sono, um sono profundo. A nação toda vivendo no meio de um complô socialista, comunista, e não percebia. E esse homem vem, Deus, através desse homem, começa a nos fazer enxergar o que nós não enxergávamos. E a nação toda se acorda. É isso que Deus está fazendo. Deus está nos acordando, nos sacudindo. Mas, como eu falei no início, essa live é a live do Yom Kippur. Por favor, pelo amor de Deus, compartilhe esta live, compartilhe
o que eu estou falando aqui, para que líderes, pastores e todos entendam que o tempo é de arrependimento. Agora é arrependimento, é santificação. E aí eu quero, para encerrar, eu quero falar a vocês das promessas que Deus tem. Amém? Eu quero falar para vocês do Salmo 91. Porque neste Salmo 91, Senhor, meus irmãos, o Senhor fala para nós como que vai ser o seu cuidado para conosco. O Salmo 91 é um salmo altamente profético. E ele diz assim, veja só, ele começa a falar daqueles que se arrependeram, que se converteram e que passaram a viver na presença do Senhor. Ele diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Né? E aí, irmãos, veja só o que ele diz. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Falando das pestes que vão vir com o toque da trombeta, com o cavalo, do cavalo amarelo, que muitas pestes vão vir sobre a terra, muito maior do que essa que nós estamos vendo. E diz aí que, no versículo 3, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Então haverão laços do diabo, pestes perniciosas, mas ele vai nos livrar. Diz o versículo 4, cobrir-te-á com as suas asas, e sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. E diz assim, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Isso tudo são coisas que estão na Bíblia referentes ao Apocalipse. Mas o que esse salmo está dizendo? Né? Aí diz assim no versículo 7, olha o nível de mortandade que vai acontecer no terrível dia do Senhor. Porque esse salmo fala do terrível dia do Senhor. Aí diz assim, cai 1.000 a teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Olha só. Cai 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você imaginou 1.000 pessoas caindo ao seu lado mortas? Vai ser esse o nível de morte que nós já vimos quando eu li as primeiras profecias aqui que falam do terrível dia do Senhor. Aí diz assim, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Então, meus queridos, a igreja vai sim passar pelo terrível dia do Senhor. Está na Bíblia, está aí. Está aí. Está tudo aí. Só que todos aqueles que praticarem o Yom Kippur, que significa arrependimento, consertarem diante de Deus e disserem como o profeta falou, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Isaías falou, eis-me aqui, eu quero pregar às nações, eu quero fazer parte desse grande avivamento, eu quero levar a mensagem de salvação às nações. Né? Então, somente com os teus olhos tu contemplarás e verás o castigo dos ímpios. O que é o castigo dos ímpios? É o terrível dia do Senhor. Vai cair 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, peste, mortandade. Você viu que fala da escuridão, e nós vimos lá nas outras profecias, todas falam da escuridão, que o Deus vai apagar o sol, não vai haver luz num determinado momento. Aí diz assim, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste o Altíssimo a tua moradia, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guardes em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Interessante que vai haver tanto terremoto, tanta coisa que vai acontecer, que o Senhor vai ordenar aos anjos que nos segurem pela mão para não tropeçar. Porque vai haver prédios caindo, construções caindo, e tudo, muita destruição. Né? Vai haver cobras, serpentes. Né? Nós estamos vendo agora um tempo em que muitas serpentes aparecendo,
muito fogo, muito incêndio. Isso tudo são prenúncios do que vai acontecer no futuro. Aí diz aqui assim: pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés ao leãozinho e à serpente, porque a mim se pegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. Amém, queridos? Então, meus amados, eu quero que você leve muito a sério o que nós falamos aqui. Que você se inscreva no nosso canal do YouTube, AP Paulo Roberto Diel. No Instagram, me siga no Instagram, é PR Diel, Pastor Diel, né? E que você esteja nestes dias e até a volta do Senhor, se santificando, se arrependendo, se preparando para que você seja encontrado apto pelo Senhor. O Yom Kippur é um dia que os judeus receberam um ensinamento do Senhor, que eles deveriam se arrepender, jejuar. Eu já entrei no jejum, vou estar em jejum até amanhã, e vou estar me arrependendo. Ah, mas eu não tenho pecado. Tem sim. Todos nós pecamos, falhamos com nossas famílias, falhamos no amar ao próximo, em tantas coisas nós falhamos. E precisamos que o Espírito Santo nos examine e mostre os caminhos maus. Aí nós nos prostramos diante do Senhor, nos arrependemos, e a Bíblia diz que o Senhor aí, ele nos aprova, e ele lança decretos sobre o novo ano, sobre o ano que começou, que o ano de Israel, 5.781. Então, vamos estar firmes nessa busca, nesse arrependimento, nessa santificação, porque o Senhor quer isso, é o desejo dele. Você agora teve discernimento de tudo, porque está tudo explicado. O Senhor só voltará quando todas as coisas foram restauradas. Os céus vão reter a Jesus Cristo. Então, se eu falasse para você que Jesus Cristo vai voltar esse ano, que ele vai voltar o ano que vem, eu estaria falando algo que não tem previsão bíblica. Apóstolo, quando que então poderá acontecer a vinda do Senhor? Eu acabei de falar que Joel falou que o período do antes que venha, e a revelação que nós tivemos, que 2015 a 2022 é um período do antes que venha, quando Deus ia mostrar, fazer muitas coisas sobre a terra, e agora nós sabemos que ele vai começar o avivamento. Inclusive, Deus recolheu sementes para o avivamento, porque Billy Graham, maior evangelista, Deus recolheu, e ele vai germinar um grande avivamento. Deus recolheu Reinhard Bonk, outro grande evangelista, e recolheu Morris Cerullo. São sinais, porque se a semente não germinar, né, então eles foram sementes. Os maiores evangelistas de todos os tempos foram esses três homens. E Deus também recolheu nesses dias agora, nesse ano agora e no ano passado. Começou o Billy Graham no ano passado, no ano de 2018, aliás. Né? E Deus foi fazendo isso tudo. Agora veja só, irmãos. E de 2022, entre 2022 a 2029, são os outros 7 anos dentro do qual acontecerá o terrível dia do Senhor. Apóstolo, você tem certeza disso? Nós tivemos muitos arrebatamentos, muitas visões e muitas confirmações de Deus. A Bíblia diz que certamente Deus não fará coisa alguma se antes não revelar aos seus santos os profetas. Ah, mas o Senhor, você está cometendo uma heresia, porque Deus não falou, Deus falou que ninguém sabia o dia e a hora. Exatamente, ninguém sabe o dia e a hora. Mas Deus falou que nós examinaríamos os tempos e veríamos quando que seria. E a profecia de Joel foi para isso. O antes que venha são 7 anos anteriores a um período que começa de 2022 a 2029.
E ouça o que eu te digo agora, porque é uma palavra profética que eu estou entregando e que eu tenho convicção que vai se cumprir. Você vai ver isso acontecer. Entre o período de 2022 e 2029 começará o terrível dia do Senhor. Durante esse período, eu não sei quando. Você sabe que nos 3 anos, em 3 anos e meio que haverá desse terrível dia do Senhor, né, vão começar a cair os fundamentos dos céus e a igreja vai subir. Mas Deus vai escolher uma época, nesses 7 anos, entre 2022 e 2029, para começar o terrível dia do Senhor. O período do terrível dia do Senhor, quando virá o juízo sobre a terra e acontecerá aquilo ali que está no Salmo 91. Aquilo ali que outras profecias que nós falamos no início, onde foi narrado, né, onde você viu, né, que o Senhor falou por Sofonias, né, que é um dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, de desolação, de escuridade, de negrume, de nuvens e densas trevas. Versículo 17, trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Olha o nível que será. Nós lemos isso no início, né? Então, irmãos, veja só. Então, entre 2022 e 2029 começará esse período terrível. De 3 anos e meio que vai acontecer isso. Um outro sinal que está confirmando tudo isso que nós estamos falando é o acordo que está acontecendo de Israel com os árabes, envolvendo já diversas nações, e todo dia sendo noticiadas outras nações que estão entrando no acordo. Você sabe que esse acordo ele vai evoluir e será um acordo que vai acabar se consolidando em nível muito maior, e aí surgirá inclusive o anticristo, né, usando muita demagogia e coisas relativas a esse acordo. E a Bíblia diz que quando disserem paz, paz, virá repentina destruição. Sim ou sim? Diz isso. Tudo se ajunta, tudo se encaixa biblicamente, e não há como se fugir disso tudo. Então, neste período de 2022 e 2029, dentro desse período, veja só, são 7 anos, eu não estou falando dia nem hora. Dentro desse período haverá o toque da trombeta e nós nos encontraremos com o Senhor. Dentro desse período haverá a redenção que o Senhor fala. As primícias de Deus serão reveladas, porque existem primícias, né? Então, coisas tremendas, né, vão acontecer na Terra. Mas o tempo é razoavelmente curto, não é, irmãos? E o tempo é um tempo de nos arrependermos, de nos santificarmos. E, por último, só para encerrar, igreja é uma congregação. Procure uma igreja se você não faz parte de uma. Deus vai arrebatar a igreja. Deus quer que nós todos sejamos árvores frutíferas. Deus quer que todos nós façamos discípulos. Deus quer derramar o seu Espírito sobre toda a carne para que nós venhamos proclamar o Evangelho das nações. O Brasil foi escolhido como a nação da proclamação do Evangelho. A nação que vai levar o Evangelho ao mundo inteiro. E não tem como um João, um Pedro, uma Maria, que é um crente televisivo, faça parte desse mover sem que se ajunte com uma igreja, com um ministério. Porque
não é bom que ninguém deixe de congregar. É isso que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que nós temos que ter um só pensamento e uma só direção. Então, nós, como igreja, estaremos em muitas denominações, mas dirigidas pelo cabeça, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito, para pregar o Evangelho da salvação em toda a terra. Fique na Shalom do Altíssimo e que o avivamento do Senhor venha te atingir a você e a sua família num tempo recorde, porque as candeias começarão a ser acesas a partir de agora. Chegou o tempo do que Joel falou. Que o Altíssimo Deus te abençoe abundantemente nesses dias, mas acima de tudo te abençoe com a santificação, com o derramar do seu Espírito sobre toda a sua família, sobre toda a sua casa. Eu profetizo que todos da sua casa, da sua parentela se converterão a Cristo. Todos, o joelho da sua família e da sua parentela se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Querido Deus, que você faça com que esta live viaje por muitos PVs, que você faça com que muitos se inscrevam no canal que você me mandou abrir e eu abri este ano, para que eu possa falar o que você tem me falado, Deus querido. Muito obrigado, Senhor, pelas revelações que você tem nos dado. Eu te agradeço no nome poderoso do Rei Jesus Cristo. Shalom, shalom a todos.